as entrevistas, e a Globo já bota ele logo como candidato a presidente, grande vitorioso. O Dória simplesmente sumiu da campanha, e quem ganhou foi a posição serena do Covas, foi a capacidade de prestar contas de como tratou a Covid, a pandemia e os assuntos que importam para a população. Né? E o Boulos, de fato, faz um belíssimo desempenho, lembrando que o PT apoiou o Tato. O Tato perdeu por Mamãe Falei. E isso é um fenômeno que aconteceu no Rio de Janeiro. O PT lançou a Benedita, que é uma figura de grande valor, tirou o quarto lugar, com 10% dos votos. Né? Lá em Belo Horizonte, também outra grande capital brasileira, o Calil, que é meu aliado, ganhou a eleição no primeiro turno folgado. O PT acho que tirou 2% dos votos com uma pessoa querida, que é o Nilmário Miranda. E isso foi uma realidade do país inteiro, da Atena. Só eles que não querem ver. E essa coisa do Boulos chegar significa o seguinte, que agora a gente pode expressar predileção por uma esquerda mais radical sem precisar explicar banditismo, contradição econômica, não é, fracasso extraordinário do desenvolvimento do país, que é o que o PT obriga o jovem. E isso eles vão perder no Brasil inteiro, porque não tem humildade nem capacidade de compreender, de se reconciliar com o povo, insistindo nesse hegemonismo. Né? Para mim, por exemplo, nós ganhamos as eleições no primeiro turno em Salvador, com o DEM, porque o prefeito ACM Neto tem 70% de aprovação. E nós fizemos um entendimento e lançamos a vice. E aí a petezada critica violentamente, ganhamos no primeiro turno. Nós ganhamos a eleição em Pernambuco com a vice contra o PT, que fez uma campanha muito dura, muito radical e tal. Ganhamos a prefeitura de Aracaju, ganhamos com a vice do PSB em Maceió, ganhamos com a vice do PSDB em Natal, não é? Ganhamos em Fortaleza com o PSB na vice. E o Flávio Dino, que o Flávio Dino resolveu não apoiar ninguém no primeiro turno. Os 3 candidatos que ele sinalizava que a coisa ficaram fora do segundo turno. E vai votar com a camiseta Lula livre. Essas pessoas eles perderam um pouco a noção da realidade do nosso povo. Quem ganhou é quem soube interpretar com humildade o sentimento popular. Oi, gente, eu tenho tanta coisa para falar sobre essa entrevista que o Ciro deu ao Datena na Bandeirantes, que eu trouxe esse trecho. Vou colocar o link para a entrevista completa no comentário fixado, mas é muita coisa mesmo. Então, e tem algumas coisas para se explicar, tem algumas coisas para criticar, tem que segmentar aí a situação. Acho que ficou muito claro para vocês que acompanharam que o alvo do Ciro foi o PT e o Flávio Dino. O Boulos, o meu entendimento é que no caso do Boulos ele não criticou. Ele falou de radical não no sentido negativo, mas que é possível ser radical, ou você está à esquerda, mas sem precisar defender as coisas que o PT defende, sem precisar explicar os problemas do PT. O Boulos é do PSOL, então ele não precisaria fazer essa explicação, e a juventude pode apoiar isso. Agora, em relação ao Flávio Dino, sim, ele criticou o Flávio Dino, em relação ao PT, ele foi muito duro criticando o PT, inclusive já anunciando 2022, sinalizando uma aliança com o PSB, não é? No Twitter, ele já meio que suavizou as críticas ao Flávio Dino, é bom dizer isso, porque o Flávio Dino disse que não iria querer comentar, porque quer um campo progressista unido, e aí o Ciro disse: o Flávio Dino e eu temos discordâncias pontuais, mas podemos conversar e tal. Isso já apareceu no Twitter do Ciro. Mas ele fez críticas ao Flávio Dino duras, né? Dizer que não sabe o que está acontecendo quando vai com a camisa do Lula livre pela eleição, e fez críticas ao PT. Do ponto de vista eleitoral, eu tenho minhas dúvidas sobre essa estratégia. Porque essa estratégia, se ele continuar batendo tanto assim no PT, os petistas, o setor petista da nossa sociedade, não sei se isso corresponde a 20% da população, 27%, enfim, mas existe, o setor petista mais forte, vamos supor que o mais fiel seja ali nos 10%. Se 10% da população decidir não votar em Ciro, caso ele vá para o segundo turno, ele perde.
Então, do ponto de vista estratégico, esquece se isso é certo ou errado, não estou julgando do ponto de vista moral. Do ponto de vista estratégico, bater dessa forma no PT, como ele fez, pode ser bom para chegar no segundo turno, talvez. Mas pode ser um caminho aí de dificuldades no segundo turno. Porque não existe uma garantia de que as pessoas vão votar pela negação, como a direita fez. Uma direita liberal, quando se viu entre Haddad e Bolsonaro, que não se identifica com Bolsonaro, em várias questões, votou em Bolsonaro para derrotar o PT. O que Ciro está apostando, em parte com essa coisa de sinalizar para o centro, é que, olha, sinalizando para o centro, eu chego ao segundo turno e no segundo turno, essa mesma esquerda que eu critiquei, especialmente a esquerda petista e do PCdoB, no caso do Flávio Dino, vão votar em mim pela negação. Ou seja, vão votar em mim contra uma direita liberal, contra uma direita bolsonarista. Eu não tenho essa certeza toda. Eu acho que o eleitor não é tão previsível assim e vejo uma possibilidade de, caso chegue ao segundo turno, ter o problema de perder esses votos. E se corresponder a 10% do eleitorado, pode ser eleição. Aliás, provavelmente seria eleição. Então, é uma estratégia muito arriscada. Para mim, claramente se trata de uma estratégia. Acho que, inclusive, em relação ao Flávio Dino, que ele tem uma relação boa e sempre foi elogioso, foi um equívoco ter falado dessa forma com relação ao Flávio Dino, né? Acho que não foi uma boa. Agora, eu vi na imprensa uma cobertura de como se o Ciro estivesse criticando o Boulos. Ele criticou o Flávio Dino duramente, ele criticou o PT duramente. Ele fez um aceno à centro-direita, falando da Semineto, falando de outras lideranças, e fazendo a mesma estratégia que eu acho equivocada que ele fez lá atrás, quando ele escolheu a Cátia Abreu. Que eu já tinha falado sobre isso lá atrás. Quando ele escolheu a Cátia Abreu, o povo diz: ah, mas foi retirada a possibilidade dele escolher alguém do PSB por causa da coisa do PT envolvendo inclusive a Marília Reis e tal. Gente, o PDT tem outros quadros. Ele não precisava ter escolhido a Cátia Abreu. Dentro do próprio PDT teriam quadros mais à esquerda do que a Cátia Abreu, inclusive que já saiu do PDT. E eu lembro desse episódio porque, do ponto de vista estratégico, me parece que o Ciro, de novo, está sinalizando em escolher alguém dessa centro-direita. E ele disse aí na entrevista que os eleitores mostraram um recado de caminho ao centro. Não, os eleitores rejeitaram a extrema-direita e abraçaram o que eu chamaria da direita tradicional, não foi o centro. Não foi o centro. Teve uma centro-esquerda em alguns lugares que pode ter vencido, mas a chamada centro-direita aqui no Brasil é a direita tradicional, fisiológica, liberal, não é? Essa expressão centro-direita para a nossa direita liberal me parece uma expressão equivocada, porque não é uma posição de centro você defender a manutenção de um sistema profundamente regressivo, extremista, como eu expliquei no vídeo que eu fiz sobre o Caio Coppola, né? O que é extremo, o que é sectário, o que é violento, o que é injusto no Brasil é o que está. É o que está aí. E defender o que está aí, portanto, só pode ser centro no sentido de manutenção, mas não é do sentido da população. Eu duvido que uma população sendo explicada sobre o que está aí, as pessoas concordam com isso. Não acredito. Não vejo dessa forma. Né? E não gosto da estratégia dele se associar ou ele querer colocar um vice da direita, porque o próprio Ciro é uma pessoa que foi do PSDB. Né? Ele é uma pessoa que as credenciais de esquerda dele muitas vezes são credenciais questionadas. Então, se ele coloca alguém à direita dele como vice, ele perde o voto da esquerda no primeiro turno. Inclusive, se o Boulos for o candidato, um candidato do PSOL, eu vejo a juventude
boa parte da juventude de esquerda, progressista, não votando nem no Ciro, nem no PT. Rejeitou o PT em São Paulo, rejeitou o Tato, é verdade, mas pode rejeitar em âmbito nacional. É um fenômeno que pode acontecer. Pode acontecer. E aí vai ser uma coisa para a gente pensar que vão ter 3 candidaturas aí, num bloco teoricamente dentro da discussão progressista, o Ciro com alguém da direita de vice, o PT, o PCdoB com Flávio Dino ou alguma outra alternativa e alguém do PSOL. Se todas 3 forem fortes e tiverem 2 da direita, a esquerda pode ficar fora do segundo turno. Cenário Rio de Janeiro. Complicado isso daí. Complicado. Muito complicado. E aí vai ter que se pensar muito estrategicamente esses próximos 2 anos aí. Eu discordo dessa avaliação do Ciro em relação a vice. Eu não gosto dessas alianças com o DEM. Na minha avaliação, o DEM é uma direita liberal que vai ser contra todas as reformas estruturais. Vocês conseguem ver deputados do DEM, deputados federais do DEM, votando a favor de uma reforma progressiva que contraria os interesses empresariais? Eu não consigo ver. Claro que impossível não é, mas eu diria que é muito, muito improvável. É quase impossível. Então, e é uma estratégia que é a estratégia semelhante que levou problemas ao PT. E é isso que é engraçado. Porque o PT fez alianças com o PL, o Partido Liberal. Foi de lá que veio José de Alencar. E foi depois que fez com aliança com o MDB que veio o Temer. E essa rede de alianças, você fazer essas alianças com a direita, isso engessa a possibilidade de reformas estruturais. Em parte, o PT não foi capaz de fazer a reforma tributária, em parte por causa dessas alianças. E agora o Ciro reeditando esse tipo de estratégia. Pode até ganhar a eleição, mas vai mudar o Brasil em termos estruturais? Eu sou cético. Será que o Centrão vai deixar? Nós precisamos pensar em uma transformação da própria democracia brasileira, de ampliar os espaços de participação. Nesse aspecto, o Ciro, o Haddad e o Boulos, nas últimas eleições, todos falaram na importância de ampliar plebiscitos e participação popular. Nisso eles estão corretos. Mas em se aproximar dessa direita que não tem compromisso com nossas pautas, eu discordo. E ele criticou duramente o Dino. Agora, o Boulos, eu não sei se foi a minha leitura da fala dele, ele não estava usando a palavra radical no sentido negativo, ele usou no sentido positivo. Né? Em relação ao Boulos, ele disse que teve um belíssimo resultado. Não me pareceu ter sido especialmente crítico do Boulos, na minha impressão. E teve parte da mídia repercutindo como se ele tivesse sido crítico do Boulos. Ele foi crítico do Dino, foi crítico do PT, muito duramente, e fez esse discurso de aliança com o centro, que ele chamou de centro, que na verdade é a direita tradicional e a direita liberal. E eu discordo dessa estratégia. Claramente discordo e acho que é uma receita para não ter reformas estruturais e para ter muito problema no futuro. Muito problema no futuro. Isso se conseguir ganhar. Porque pode nem ganhar com esse tipo de estratégia. Pode, inclusive, perder a juventude de forma grande. A juventude a juventude progressista vai para a candidatura do PSOL. E seria, numa circunstância dessa, para onde eu provavelmente iria. Né? Eu apoiaria uma candidatura mais de esquerda mesmo. E que fosse mais esquerda raiz, candidato e vice. Né? Porque seria que eu teria mais identidade e aqui eu acreditaria que poderia fazer as reformas. Às vezes é uma coisa que eu preciso explicar para as pessoas. Ganhar a eleição é muito importante, mas governar é tão importante quanto. E se você ganha estabelecendo muitos compromissos com o grande capital, você não faz um monte de coisa. De que adianta ganhar?
Você tem que ganhar a eleição com a aliança à esquerda, mais ampla que for possível dentro do nosso espectro, e ganhar dialogando com a população usando as redes sociais. Bolsonaro ganhou a eleição com pouquíssimo tempo de televisão. Boulos foi para o segundo turno em São Paulo com pouquíssimo tempo de televisão. A necessidade dessa aliança tradicional que o Ciro está querendo fazer, ao meu modo de ver, não é mais necessária. Você tem que fazer uma aliança com as pessoas do nosso campo e ter um projeto de transformação da realidade. Ele fala do projeto de desenvolvimento, tem que ser um projeto de transformação, de reformas estruturais, que isso ele defendeu na última campanha que ele participou. Mas errou na escolha da Cátia Abreu, eu falei sobre isso, e se escolher alguém da direita vai errar de novo, na minha avaliação. Porque ele está avaliando que ele precisa de mais tempo de televisão, ele precisa... O que as pessoas precisam é de uma aliança ampla que seja convincente dentro do nosso campo e o diálogo nas redes sociais. E fazer uma campanha permanente de diálogo ampliando as bases, que foi o que o Boulos fez. Não foi suficiente para ganhar nessa eleição, a maioria do eleitorado de São Paulo nem conhecia o Boulos. Imagine se ele tivesse a penetração que ele teve na eleição, ele tivesse tido nos últimos 3, 4 anos. Ele provavelmente teria vencido. Enfim, são os meus comentários sobre essa questão. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. A gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente.